A paz do Senhor, amados. Mais uma vez aqui, pastor Wallace Candarra, da Assembleia de Deus Unidos em Amor. Glória a Deus. Para o estudo do Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. Capítulo 7 hoje, vamos iniciar falando da falta de fé. Eita. Você sabe que crer e ter fé não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Fala-se do mesmo assunto, mas não é a mesma coisa. Ter fé é ter o dom que Deus delegou. Crer é exercitar o dom que Deus já deu. Então, ter fé é isso. Mas nós que estamos aqui, chama aí todo mundo para nós ensinarmos a palavra. Aleluia. Quem está com a fé fraquinha, aqui é o lugar certo. Em nome de Jesus, aqui é o lugar certo. Capítulo 7 de João, versículo a partir do 1. Vamos lá, estou convidando aqui. Esperando o pessoal chegar. Amados, depois desse estudo será o do Apocalipse. Mas esse tem a ver com o do Apocalipse. Vez ou outra eu estou citando algumas referências que se chama de contexto remoto. Contexto remoto é quando você tem uma passagem em outro livro que reforça a ideia daquele, certo? Daquele livro, daquele assunto. Por exemplo, você só tem divórcio nos evangelhos? Parece que sim, né? Que algumas pessoas só ensinam em base do evangelho de Marcos, né? Ou então de Mateus. Mas, na verdade, a Bíblia tem esse assunto sobre toda ela. Não é um assunto escasso, Deus deixou bem clara a opinião dele. Ele permite, mas não direciona ser, vamos dizer assim, de primeira, né? Cada caso é um caso porque tem diretrizes e princípios antes de tomar a decisão. Então, não é bom a pessoa ir logo de cara por esse caminho, porque pode se arrepender e até casar de novo. Entendeu? Então, para não acontecer uma separação e sair mal falada, principalmente a mulher, sai mal falada, com certeza, né? Vai ter que percorrer outros caminhos, certo? Então, estamos aí, João capítulo 7, versículo, vamos ver aqui, o 1, né? Você veja que, depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Entendam aí essa passagem. Já temos muita coisa aí. Aí não estava todo o povo judeu em geral. Aí era só as autoridades religiosas que você viu no capítulo 6, né, que Jesus repreendendo, esclarecendo que ele era o pão da vida, né, a obra que ele fazia, né, a obra de Deus é esta que cria nele, e eles não estavam crendo. Jesus estava falando para as autoridades judaicas, certo? Autoridades religiosas, não o povo em geral. Como lá, está lá em João 5:18, muitas pessoas comuns ouviam Jesus. Quem perseguia Jesus eram as autoridades religiosas. Assim como, quando alguém quer fazer um trabalho de evangelismo, uma autoridade religiosa vai dizer, não tem problema. Mas quando aquele evangelismo está ganhando luz, está ganhando brilho,
mais do que os cultos, a autoridade religiosa vai dizer, pera. Mas quando é que um evangelismo vai tirar o brilho de um culto? Nunca. Mas ele quer o foco, o brilho, sabe? Porque você tira do evangelismo e coloca dentro da igreja. Mas a pessoa não quer desse jeito, né? E aí onde está? A inveja é muito grande. Mas as pessoas ouviam. Jesus está lá em Marcos 12, 37. No versículo 2 diz assim: nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Vamos ver aqui um contexto cultural entrou agora. Então, a Bíblia, voltamos a dizer, quer interpretar ela neutra, todos querem, né? Primeiro se disponha ao que ela diz, você aceitar. Ela vai dizer coisas que você não concorda, mas você vai ter que fazer porque é a palavra de Deus. Outra coisa, pegue muito isso daí. Tenha convicção do que ela chegar e disser, o que ela disser, você vai fazer. Certo? O que ela disser, você vai fazer. Mas o que ela não disser, você não faz. Entendeu? Então, você vai chegar e vai ver, não matarás. Então, não matarás é, na verdade, o quê? Não assassinarás. Pronto, você não é para fazer. Agora, o que nela não se fala, o assunto, mas dá alguma pista, vamos supor, a Bíblia fala de vaidade, né? A Bíblia fala de vaidade. Mas a Bíblia não proíbe joia. E aí? A Bíblia não proíbe joia, só diz que não é para ser o foco. Porque se proibisse joia, ela proibiria a aliança. Se ela proibisse a aliança de casamento, teria que botar outro símbolo. E teria que proibir o símbolo porque também é adorno, e assim vai. Então a Bíblia não proíbe adornos. Mas ela dá os critérios. Discrição, moderação, simplicidade, humildade, foco nas coisas santas, né? Dentro de si próprios frutos. Então, ela vai dar isso daí. Amados, aqui, começando muito propício, é falar sobre a festa do tabernáculo, que tinha uma manifestação forte entre o povo judeu, certo? De um patriotismo fora de série. Então, veja bem, pessoalmente, eu amo mesmo a cultura judaica, só que os judeus não amam a gente como deve ser, certo? Então, eles não amam. Eles detestam Wilson Fernandes. Oh, glória! Então, estamos aqui no capítulo 7. Glória a Deus. Então, a festa do tabernáculo era uma festa de uma das 3 grandes celebrações judaicas. São 8. Deus gosta de festa, certo? Porque Deus entende que o ser humano ele tem que festejar de um modo saudável, correto, mas tem que festejar. Por quê? A mentalidade, o psicológico do ser humano não foi para aguentar pressão. Não foi criado para isso. Você veja o ambiente que o homem foi criado. O paraíso, né? Aí depois, quando o cenário mudou, cenário de tensão, debaixo de julgamento, tudo aquilo, aí Deus, eu vou determinar aqui festa, né? Vou determinar aqui festa. Clara Simonete Oliveira, seja bem-vinda, amada. Deus a abençoe. Mulher de fé. Olha só. Então aqui, as festas dos tabernáculos é a festa das cabanas, a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. As outras 2 grandes, que não podia faltar, era a Páscoa e o Pentecostes, certo?
era chamada de festa do tabernáculo porque o povo ficava em tendas feitas de galhos e ramos por 7 dias. Eles ficavam debaixo dessa tenda, essas tendas, né? Paulo, nessa época, ele ganhava muito dinheiro porque ele era fazedor de tendas. Essas festas comemoravam os dias dos israelitas que estavam vagando pelo deserto. Então, eles eram nômades, eles não tinham pátria. Então, ele teve que ter uma comemoração porque isso acabou. Está lá em Levíticos, capítulo 23, do 40 ao 43. A celebração ocorria entre setembro e outubro, ou seja, agora, né? Cerca de 6 meses depois dos eventos mencionados no capítulo 6. Então, entre o capítulo 6 e esse capítulo 7, versículo 2, da festa dos tabernáculos, né? Nesta ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Então, não é bem no versículo 2, mas quando estava para acontecer, quando disseram no versículo, aconteceu, ali bate 6 meses, certo? 6 meses antes do evento do capítulo 6. Então, a festa dos tabernáculos acontecia 6 meses antes, certo? Do capítulo 6. Ou seja, agora vamos por 7, 3 e 4, que diz assim: sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos, semelhantemente, vejam as obras que tu fazes, porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realiza estas obras, manifesta-te ao mundo. Mas eles não estavam dando um incentivo a Jesus. Eles estavam mostrando que, no versículo 5 diz, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Então, preste bem atenção. Os irmãos de Jesus já estavam dizendo, já que você está fazendo milagres e dizendo que é o Messias, em outras palavras, se manifestes ao mundo e não fique escondido. Tem que convencer toda a nação. E aí é onde pega. A explicação do versículo 5 é, porque nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Ou seja, família não é requisito parentesco terreno, não é requisito para a vida eterna. Às vezes, a pessoa da sua família vai desacreditar que você é um pastor, que você é um bom pregador. Então, feche essa brecha de necessidade de escutar um parente seu. Confie em mim. Essa necessidade vai atrapalhar muitas vezes a sua linha de raciocínio. Porque as pessoas que estão perto de você, da sua família, era pela lógica para lhe dar atenção. E, na verdade, nem sempre é assim. A mãe, principalmente, era para ela ir até a igreja com você. Não é assim, Wilson? A mãe era para dizer, já que o meu filho está numa coisa nova, eu quero, pela minha experiência, mostrar para ele, se tiver errado, que saia. Se tiver certo, que fique. Né? E, às vezes, a mãe é a primeira a dizer, eu não chego nem lá perto, né? Então, isso daí vai dizer que você fizeram uma lavagem cerebral, e menina inventam cada coisa que o diabo coloca na mente. Mas, na verdade, não é assim. Então, parentes, certo? Vão ter que ver o brilho de Cristo primeiramente em vocês. E isso vocês vão ter que ter na qualidade de profeta. O profeta, antigamente, ele ficava solitário para ouvir somente a voz de Deus. E não tinha canto melhor do que o deserto. Certo? Então, aqui eles ficavam no deserto debaixo de cabanas. Então, para relembrar. Então, Jesus afirmou, o meu tempo ainda não chegou. Né? O meu tempo ainda não chegou. Olha só. O meu tempo ainda não chegou. Mas, olha só. Mas, para vós, porém, qualquer hora é correta. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque vocês não vão. Porque fica mandando eu ir. Entendeu aí? Eles não acreditavam.
Se eles acreditassem, você às vezes está, sei lá, no negócio de cosméticos, perfumaria, vendendo porta a porta. Ninguém dá nada por você. Muito bem, o trabalho é honesto e tal, tá. Mas ninguém bota fé que você vai pagar suas contas e tudo mais. Aí Deus começa a abençoar. Porque funciona assim. Determinadamente, em determinado ponto, Deus muda a situação. Ou seja, o padrão é abençoar você naturalmente, na maneira tradicional para engravidar. Para engravidar. E é para vir ou um ou outro. É um menino ou uma menina. Aí, quando menos espera, Deus deixa você estéril, ou você é ligada, e Deus pega e religa, né? Porque eles desligam, na verdade é desligar, não é ligar, não. Não está ligado, está desligado, né? Então aí Deus vai lá e religa, e você tem um casal de gêmeos. Da onde é que isso é padrão? Da onde é que isso é padrão? Deus mudou e quis fazer dessa forma. Pronto. Agora você tem que passar o que passar, porque vai ser assim. Porque Deus é soberano. E aí entra. A família, muitas das vezes, não vai lhe ajudar. E a sua fé vai ser bombardeada. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Jesus também no 6, ele diz assim: a sua hora está correta sempre, né? Tinha dito até, inclusive, a mãe dele, né? No capítulo 2 de João, ainda não é chegada a minha hora. Compare com João 12, 23 também. Aqui ele diz aos seus irmãos que ainda não era a hora dele se revelar ao mundo. Você presta atenção que os demônios tentavam fazer isso? Jesus, filho de Davi, né? Jesus, filho do homem, tem de compaixão de nós. Né? O que é que fizemos para ti? Porque bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Por que eles estavam dizendo isso? Títulos messiânicos, para que aquelas pessoas viessem slime. Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo? E aí, quando as pessoas, os demônios falavam isso, era para as pessoas, as autoridades religiosas, apedrejar Jesus e matar antes do tempo. Então, Jesus não queria, naquele momento, se revelar ao mundo. Mas os demônios queriam apressar a hora, né? Para atrapalhar. E os irmãos de Jesus não acreditavam e queriam fazer isso. Só que é aquele tipo de irmão que diz assim: irmão, você ora por mim? Aí você diz: oro. Vamos orar agora comigo? Sabe por quê? Porque senão você vai ser um crente babá. Toda a vida que você passar, aquele irmão vai dizer: ore por mim, você vai dizer: eu oro, e você fica orando, se matando, e ele não vai dizer quando recebeu a vitória, porque ele não quer que você pare de orar. É o crente 6 horas por mim. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más, são ruins, né? Então, o mundo, ele não vai revelar. A pessoa que se revela ao mundo, ela vai ter que aguentar as pedradas. Porque quando você testifica e diz que o cigarro é mau, que a bebida alcoólica é uma coisa terrível, vocês precisam prestar atenção, um olhar que as pessoas desse sistema sem Deus olham para vocês. Eles baixam a cabeça em sinal de culpa, mas por trás eles vão meter a paulada. Certo? E não adianta você dizer: eu sei que você vai meter a paulada, porque aí é que ele mete a paulada. Então, a questão é: você está atacando o mundo vai ficar parado? Não, vai não. E lá na passagem do semeador, você sabe por que você é perseguido. Vai lá na parábola do semeador, que você tem um versículo que diz assim: e por pregarem a palavra, vem a perseguição. Então, quer dizer que só quem sofre perseguição é pastor e pregador?
Você prega a palavra com testemunho também. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, sobre as mulheres casadas sem dar uma palavra pelo testemunho ganham o marido. Parece fácil, né? Mas não é. Com Deus nunca é. Podei vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. Sabe o que é tempo apropriado aqui? Kairos. Tem até um comentário interessante aqui. O Kairos, certo? É o tempo de Deus. Meu tempo apropriado deriva da expressão kairos, literalmente é a oportunidade. Esse tempo, ele é a oportunidade pré-determinada, um tempo certo de acontecer, pré-determinado por Deus. Então, Deus sabe o momento certo de acontecer aquilo. Então, é como dizer, quando Deus quiser, kairos, certo? Se Deus quiser, kairos. Porque você não está dizendo que não vai acontecer. Você está dizendo, eu tenho certeza que vai acontecer, mas só quando Deus quiser. Entendeu? É kairos aí. Mas se você disser assim, daqui a 1 hora eu vou estar em determinado lugar. Que tempo é esse? Cronos. É um tempo que se mede, é o do relógio que está batendo, que aqui já estamos com 21 minutos, um pouquinho mais. Então, amados, é isso daí. Tempo apropriado, kairos, certo? Tendo dito isto, as palavras a eles, permaneceu na Galileia. Às vezes, antes de tomar qualquer decisão precipitada, nós devemos orar. Então, permanece no canto, não faz nada até Deus dar um direcionamento. Sabe quando é que você deve orar? Na dúvida e na prova. Basicamente, estas duas coisas, esses dois momentos, é realmente o horário de você chegar e dizer, eu vou orar, vou ficar em Galileia, nada de me mexer, né? Então, o mundo não pode vos odiar, os irmãos de Jesus não eram odiados pelo mundo porque fazia parte dele, né? Agora, a festa do tabernáculo também, de celebração do trabalho concluído, todavia Jesus, a obra de Jesus ainda não tinha sido concluída. Foi o ministério mais curto, né, que eu conheço. O tempo dele ainda não tinha sido cumprido. Jesus dissera várias vezes que somente no futuro na cruz, certo? Ele se manifestaria publicamente. Está em João 2,4, João 7,6, 8 e 30. E 8:20. Nada poderia apressá-lo a cumprir antes seu propósito. E outra coisa, ninguém apressa a Deus. Certo? E para os defensores, Balbino, pastor Balbino, seja bem-vindo em nome de Jesus. Salmo 23 para o senhor. Olha só, aqui em João 7:10, ele vai já falar sobre uma descrição. Alguns pregadores dizem medo. Jesus não tem medo de ninguém, certo? Mas voltando, Deus demora mesmo, certo? Porque o tempo dele não é o nosso. Às vezes alguns irmãos querem enfeitar a explicação, deixar bonito, certo? Não, Deus está caprichando. Quando é que Deus não capricha? Por isso demora. Eu amo essas criatividades do ser humano, certo? Mas na Bíblia, Deus demora, porque Ele quer demorar. Na Bíblia, Deus demora porque tem que ter o tempo certo, que Ele acha que é o tempo certo. Porque Ele está vendo passado, presente e futuro igual como um eterno presente. Então, eu e você não entende isso. Então, por a gente não entender, a gente baixa as orelhas e só faz o que Ele está mandando. Mas Deus demora porque o tempo dele é o kairos, é a oportunidade, o tempo determinado, o tempo certo que só ele sabe. E aí a gente fica naquela de ansiedade. Quando vai acontecer? Esperança. Aleluia. Eita, quase não foi
E isso é a gente, certo? Deus não. Deus está lá sereno, olhando para você e para mim e dizendo, tenha calma, eu vou fazer. Seja, não sei se vocês tiveram alguma profecia que se cumpriu, mas ele disse, dentro de poucos dias, e era humano. Eu não sei quem passou já por isso. Dentro de poucos dias. O tempo para Deus não é igual para a gente, não. Então, se ele disser dentro de poucos dias, pode ser 10. Pode ser 1000. Entendeu? Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, Deus não trabalha em meses. Deus trabalha em tempo. Certo? Metade de um tempo é 6 meses. Pensa aí. Certo? 6 meses. Um tempo é um ano. Que é a base? Lá em Apocalipse, quando ele diz 2 tempos e metade de um tempo. Não é assim que ele fala? 1260 dias. Ou, aliás, 3 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Então, ele está dizendo ali que um tempo é um ano. E metade de um tempo é 6 meses. Então, Deus trabalha nessa linha de tempo. Então, sente na cadeira, não espere por profecia. Na época certa, se for verdadeira, ela se cumpre. Mas, após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Certo? Não era que ele estava com medo, ele foi discreto. Certo? Ele estava discreto, certo? Em discrição. Então, vamos ver aqui. Certo. Continuando. Vamos para o versículo 10, 11 até o 13. Quando Jesus foi à festa, ele fez em oculto, justamente ao contrário do que seus irmãos lhe haviam ensinado a fazer. Ele foi, mas não manifestou-se para ser reconhecido. Judeus aqui é outra referência aos líderes judeus, especialmente aos membros do Sinédrio, que é o João 1,19, que eram os que pegavam mais no pé deles, em sua maioria fariseu. Certo? 11, 13, o versículo do 11 ao 13, que diz assim, então os judeus, aconteceu os judeus, certo? Eram os membros do Sinédrio, as autoridades. Quando diz que todo mundo estava ali, era a multidão, né? Então procuravam na festa, especulavam, onde está ele? Olha, às vezes alguém quer saber onde você está, não é para o seu bem. É para pegar você e dar uma pisa, certo? Havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam, ele é bom. Outros, não. Ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Tá vendo aí, ó? Os judeus aqui são autoridades religiosas do Sinédrio, do tribunal. Então, o que eles tinham passado para a multidão era um rigor tão grande da lei que eles passaram medo. Uma coisa que não é bom, certo? Respondeu Jesus, olha só, como este sabe, assim próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Ensinava o quê? Porque olha só, e os judeus maravilhados diziam, como sabe esse homem letras? Letras aqui é uma pessoa estudada, entendeu? Escola rabínica. Já existia a escola teológica, certo? Mas não como as de hoje, em que a gente estuda para saber mais um pouquinho. Lá era diário. Então, ele diz aqui, por ele ser belemita, ele conhecia, né? Era muito dedicado a esse povo. Já o nazareno, quando disseram que era nazareno, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque os nazarenos eram preguiçosos pela leitura da Bíblia. Então, você conhece algum nazareno? Tem um bocado aí, né? Então,
O nazareno é o preguiçoso da leitura, certo? Do estudo. Então, o nazareno é esse. Mas Jesus era belemita, né? Então ele sabia. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Olha só. Como sabe esses letras, não a tendo aprendido? Os judeus se perguntavam como Jesus poderia saber tudo aquilo se nunca tinha frequentado uma escola rabínica. O mesmo foi dito mais tarde acerca dos discípulos de Jesus. Atos 4:13. Onde é que Jesus ensinava? No monte. Então, como é que eles queriam que Jesus estivesse dentro da escola? Entendeu? Então, Jesus é o único que não proíbe estudar teologia, é o único que não proíbe estudar em escola secular, mas ele não estudou. Certo? Porque ele é a própria palavra, né? O próprio verbo, né? Então, a gente não pode comparar a gente nesse ponto aí com Jesus, né? Então, diz aqui, tendo aprendido. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, é uma declaração de Jesus que indica que ele não havia aprendido sua doutrina com os rabinos, certo? Muito menos a inventado. Ao contrário, ela vinha do próprio Deus. Então, Jesus recebia por revelação. Então, a revelação também tem o ponto de que Jesus estava no céu, escutava isso todos os dias do Pai e sabia isso daí já de cor e salteado. Então, quando ele nasceu, foi crescendo, não precisou estudar muito, porque tinha que estudar. Você veja que ele estava no templo, né, com 12 anos, e interpretava. Agora, pela cultura judaica, um menino, ele era de maior, com 14 anos, porque ele passava pela mitzvah, que é justamente a interpretação dos mandamentos divididos entre positivos, né, que dizia faça-se, né, aconteça, e negativos, não é para fazer, né, não matarás e tudo mais. Então ele tinha que saber, com 14, interpretar. Com 12 ele ia já para ter a lei decorada. A família que não fizesse isso perdia o crédito e o respeito, e para eles era muito importante, da nação de Israel, podendo ser até cortado. Então, se esse rigor fosse colocado nos crentes, eu creio que um bocado iria saltar fora. Irmão? O negócio é continuar estudando, não parem, né? E aí, continuando aqui, se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Então, Jesus estava dizendo aqui, certo? No 17, quem fazer a vontade dele conhecerá. No grego é ginosco. A verdade só pode ser recebida por corações abertos. Deus nos faz conhecer a verdade segundo o nosso desejo de recebê-la. Vocês se lembram daquele versículo que diz: a minha palavra é martelo que esmiuça a penha? O martelo que esmiuça a penha era um martelo duro, certo? Para quebrar a penha, certo? Era uma fruta dura que tinha, tipo noz. Tinha que dar uma martelada segura para ela rachar e quebrar. Então, João 2, 24, 25, 15, 15, 17 e 16, 4. Mas a palavra aqui está dizendo, né, quem quiser fazer a vontade dele, né, que ele diz aqui no 17, fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, saberá através da doutrina. As pessoas dizem, mas todo mundo só quer doutrina, porque a doutrina revela se o coração da pessoa está aberto já, ou se Deus vai ter que dar martelada. A medida de Deus, do martelo que esmiuça a penha, para abrir aquele coração para a verdade,
vai ser através da mensagem da pregação e do ensino. Um ensino desse, ele vai revelar os corações que estão abertos para a verdade ou martelar, quebrar, certo? Então, na verdade, às vezes a dúvida, ela é uma ferramenta. Se tem dúvida, porque se busca a resposta. Não é para continuar duvidando, não, certo? 18 e 19 diz assim: aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mais do que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Se em Deus não há injustiça, amados, como é que tem pregadores que pregam dizendo que Jesus quebrou o protocolo? Não pode, certo? E nele não há injustiça, nem pecado. Jesus não quebra protocolo. Você que às vezes não sabe interpretar. Vamos lá? Vou usar aqui uma referência uma situação, na verdade. A mulher adúltera. Jesus quebrou o protocolo e interpretou a lei. Ele interpretou a lei. Vamos lá? Na lei de Moisés, que era o que eles estavam usando lá, diz que o homem e a mulher que for pego em ato de adultério, seja os dois, ambos, apedrejados até a morte, para que assim seja limpo de pecado a nação de Israel. Olha só. Aí eles chegam, jogam uma mulher e cadê o homem? Aí Jesus quebrou o protocolo? Não. Jesus não quebrou o protocolo. Jesus interpretou. Se eles absolveram, deixaram ir embora o homem, poderia ser um Mauricinho da época, cheio de dinheiro. Não, vai, que a gente só quer pegar ele. Vai. Então, deixaram ir. Jesus disse, então eles tiveram compaixão e usaram, porque poderia ser perdoado. Então eles disseram, por debaixo do pano, a gente perdoa, vai. Vai-se embora. Só não diga nada a ninguém. O cara foi fininho. E a mulher sobrou. Chega lá no pé de Jesus, eles querendo pegar, porque se Jesus disse, mete lá a pedra, eles diziam, na lei de Moisés não diz isso. E se ele dissesse, não, ela não vai ser apedrejada, não. Também eles diziam, na lei de Moisés não diz isso. Porque o que estava sendo avaliado ali era a lei de Moisés. É a chamada sinuca de bico. Jesus, calmo, que eu não vejo essa calma em ninguém. Ele riscou os pecados de todos que estavam ali. A maioria dos teólogos concordam com isso, visto as bases, né? Que ele tem poder para julgar e tudo mais. Ele estava riscando em hebraico ali a terra com os pecados de todo mundo que estava presente ali. Pegou todo mundo em pedra e disse, o que fazemos? Na lei de Moisés manda apedrejar. Jesus se levanta e diz, em outras palavras, eu vou parafrasear, vou dizer com minhas palavras o que está lá no texto. Metam a pedra somente aqueles que não têm pecado neste momento. Começou dos mais velhos, que era para dar exemplo. Interessante, né? Então, amados, é uma coisa que Jesus está dizendo aqui claramente. E nesse capítulo, vocês vão ver que é proibido condenar, mas não é proibido julgar, tá certo? Então, mais busca a glória daquele que enviou, isso é verdadeiro. A prova para o mestre era bom a maneira que ele prega a mensagem de Deus, certo? Jesus pregou a mensagem de Deus, assim como Moisés, portanto, os líderes religiosos estavam violando a lei de Deus ao procurar matar Jesus. Então, como é que eles diziam que guardava, né? Então, contestou o povo, tu estás com um demônio. Quem está procurando matar-te? Né? Então, aqui ele está dizendo aqui, no 20, a multidão das províncias que tinha vindo para a festa não sabia do plano da cúpula judaica para matar Jesus. Foi por isso que eles pensaram que ele estava endemoniado. Então, a desculpa logo tem demônio, né? Mas algumas das pessoas da Judéia estavam mais informadas. Versículo 25, que a gente vai ver. Nem sempre nossa percepção corresponde aos fatos.
Então, sonde bem aquela questão para poder você chegar e fazer algo assim. Vamos lá. Fiz uma obra e todos vós maravilhais. Jesus se referia à cura do homem paralítico em Jerusalém, que ocorrera há um ano, né? Então, veja, mesmo há um ano, que ocorrerá há um ano, está lá em João 5, do 1 ao 14, faz um ano, atente para o versículo 16, né? 16. Então, vocês prestem atenção, mesmo um ano, até aqui era um ano, vocês prestem atenção que Jesus traz a memória, porque milagre é milagre, né, amados? Então, todo mundo prestando atenção, aleluia. Melry Souza, seja abençoado em nome de Jesus. Olha só. Jesus respondeu a eles dizendo: realizei uma obra e todos vós vos assombrais, por causa de Moisés, vos haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas Abraão, certo? Vos circuncidais o homem no sábado. Então, e se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, porque vós irais contra mim, por eu ter curado completamente o homem no sábado. Vocês estão entendendo? Eles não tinham base, porque não era proibido a pessoa curar no sábado. E eles simplesmente estavam efetuando uma cura. Mas o legalismo deles, e isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, você botar o costume acima da doutrina. Não pode, certo? Você não pode. Se a doutrina está dizendo que alguém pode e o costume não, vá pela doutrina. Tá bom? Vá pela doutrina. E aí, olha só. No sábado, aqui, eles tinham como judeus de guardar o sábado. A igreja não. Vou dizer por quê. Procure no Novo Testamento uma ordem de Jesus ou dos apóstolos que você vai ter que guardar o sábado. Um mandamento, não é um registro. Aqui está registrado que se cura assim no sábado e tudo mais. Eu quero uma ordem que diga assim: guardarás o dia sétimo. Uma coisa parecida, que tenha no Novo Testamento. Um adventista, ele vai endoidar com isso. Por quê? Porque não tem. Não tem. A teologia deles é falida nesse ponto, por causa disso. Porque não tem como a pessoa achar isso no Novo Testamento. Uma ordem da guarda do sábado, porque Jesus nem os apóstolos passaram para a igreja dos gentios. Não era. E ao contrário do que muitos pregam aí, no Atos 15, ali, entenda que era uma igreja mista, misturada, judeu com gentio. Então tinha que ter um acordo de comunhão de mesa para a hora da alimentação. Você veja que ali não tem outra coisa, é carne sufocada, sangue, e não podia, e tudo mais. Mas eles estavam querendo guardar a lei de Moisés todinha. Tiago disse, não, só essas coisas aqui, vocês não se ofendem. Mais ou menos assim, ele disse, não, se fizer isso daí, a gente não se ofende. Então, se abstenha do que é sufocado e do sangue. O que é sufocado é você pegar o pescoço, certo? E sem tirar o sangue, você sufocou e comeu. Então, se abster disso daí. Saul fez o povo lá jejuar, e o povo, quando achou comida, não aguentou o jejum prolongado e comeu a carne sufocada com sangue, pecou contra Deus. Então, isso é para Israel. Para o Novo Testamento ali, você veja que é uma comunhão de mesa, um acordo. Quem acreditar naquilo vai ter que aquilo dali perde a salvação, vai ter que admitir. A minha salvação, se eu comer qualquer coisa, picado, galinha cabidela, que eu amo, aleluia. Então, o que acontece? Vai ter que admitir, certo? E depois que eu descobri que pode, aleluia, meu Deus. Então, o que acontece, amados? O dia sétimo, aqui o sábado, era para ser guardado somente para eles. Só que a circuncisão foi dada para fazer no dia de sábado. Aí, o que acontece? Eles mandam fazer no dia de sábado. E estava reclamando de Jesus. Isso se chama partidarismo.
Inveja da braba. Aí olha o versículo 24, irmão. Quem está só em Mateus 7 lá se embaraça, viu? Lá é um julgamento que não pode ser feito, que é o hipócrita. Tirar a trave do olho e tal. Não. Olha aqui o 24. Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Aqui na corrigida diz assim, não julgueis segundo a aparência. Tá vendo? Não é para julgar segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, com justos julgamentos, com critérios justos. Então, a gente pode sim, certo? Porque você que acredita que não pode julgar ninguém, você vai ter que admitir que se um homossexual chegar e disser, eu quero fazer parte do ministério e vocês têm que me consagrar porque não pode julgar, vocês vão ter que admitir que teria que fazer isso. Mas se vocês dizem que tem que julgar com a reta justiça é a Bíblia, é a de Deus. E lá diz que homossexualidade é pecado. Está lá em Romanos capítulo 1 e na Bíblia toda. Né? E o que acontece? Vai acontecer isso. Tem aí, eles estão querendo lançar Bíblias adulteradas. Prestem atenção para não comprar uma Bíblia e dar de presente. Consulte seu pastor, né? Porque tem Bíblias aí que não estão legalizadas. Tem muitas versões legalizadas, mas o seu pastor vai saber orientar, certo? Então, não vá querer comprar essas daí com nome meio esquisito, não, que não vai dar certo, né? Ali tem um nome de graça não tem nada, né? Então, não julgueis de acordo com a aparência. Então, você vê um homem com um anel no dedo, diz que ele é um vaso. Com a Bíblia na mão, diz que ele é um vaso, né? Olha, uma pessoa bem vestida, bem trajada, diz um versículo e ele é um missionário. Não julgue pela aparência, pela reta justiça. O que é um missionário? É só isso? O que é um levita? É só cantar? Vá analisar, que você mais nunca vai dizer que você é um levita. Primeiro que levita está só no povo de Israel. Segundo, apóstolo. Apóstolo está extinto, já acabou. Certo? Jesus é um Messias. E aí chega Julie Ebert. Tô com saudade. Geise, minha prima, Deus abençoe. Então aqui está dizendo que Jesus é um Machia, Messias, ungido, que tinha que vir para sofrer, que tinha que vir para pagar o preço pelos nossos erros. Então Jerusalém diziam, olha só, Jerusalém dizia, não é este aquele que procura matar, mas observai que ele fala atrevidamente, com ousadia, e eles não lhe dizem nada. Jesus estava dando um cala-boca neles. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Machia, o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é, certo? Então, existia uma tradição que dizia que ninguém saberia de onde o Messias viria. Porque Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, sem início de dias e sem fim de dias, né? Então, você entenda. Eles não pegaram a outras passagens que falam do sofrimento terreno. Então, eles estavam dizendo aqui somente, oxe, como é que diz que não tem genealogia? Isso se chama texto isolado. Hoje é errado. Se você pegar um texto isolado, como lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 12, né, de Apocalipse, capítulo 12, é isso, a mulher e o dragão, né? Se eu pegar ali e disser que é qualquer mulher, né? Se é Maria Madalena e tudo mais, sem analisar a luz da escritura, né? Quando chegar no Apocalipse, vocês vão se surpreender quem é essa mulher ali, viu? Então, mulher, primeiramente, mulher é igreja. Então, Apocalipse, ele é simbólico. A mulher é igreja, certo? Então, igreja de homem, né? Então, vamos lá. Olha só. Entretanto, nós sabemos de onde vem. Então, Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou, vós
Não somente me conheceis, como sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque de mim mesmo desejasse. Certo? Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Olhe que era a nação de Israel. E Jesus estava dizendo que Israel não conhecia. Mas eu conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. A palavra enviado é apóstolo, em grego, viu? Apóstolo. Lá em Hebreus aparece Jesus como apóstolo mesmo. Mas aqui, desde o início, ele está dizendo, ó, eu fui enviado também. Por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, ainda que não era chegada a hora. E muitos que estavam na multidão acreditavam nele e afirmavam, quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esse tem feito esse homem? Então Jesus já estava fazendo muitos sinais, amado. E eles não estavam acreditando. Às vezes, mesmo com sinais. Então entenda, a cúpula religiosa não queria aceitar ele como Messias, porque ele era sem beleza, como diz o profeta Isaías, ele não tinha nada que fizesse para desejar. Claro que ali ele está falando sobre a crucificação, né, de Jesus, e não a confirmação da vida dele na terra, mas não indica que por ele se destacava, não era uma pessoa que se destacava na multidão. Jesus era uma pessoa simples, certo? Sempre os relatos são muito simples, e carpinteiro, filho de carpinteiro. Jesus e os líderes religiosos, eita, olha só. No versículo 32, diz assim, os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele, então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Os líderes já tinham decidido que iriam matar Jesus. João 5,16 está confirmado. Mas essa foi a primeira vez que eles atentaram contra a vida dele. Entenderam aí? Pretendiam prender, matar. Então, olha só, exclamou Jesus, eu ainda estarei convosco por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Então, ele está dizendo que iria morrer. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Aí eles, oxe, onde é? Vós não podeis vir. Jesus iria para o céu, mas as pessoas ainda não poderiam ir com ele para lá, certo? Então os líderes religiosos queriam prender ele, né? Eles pensaram apenas em vários lugares por onde os judeus haviam sido espalhados, mas não pensaram no céu. Eles não tinham essa mentalidade de pensar no céu. Jesus trouxe essa mentalidade, abriu a mente de pessoas. Vós procurareis por mim e não me encontrareis. E onde eu vou, vós não podeis chegar. O céu, né? Então, os judeus comentaram entre si, para onde ele pretende ir, né? Que não podemos encontrar. Então, pensaram até dispensação entre os gregos para ensinar eles, né? Então, não pretendia isso daí, não. De ir para o céu, eles não perceberam, não. Qual é o significado do que ele disse? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Se alguém tem sede, deixai-a vir a mim e beba. Eita Deus. Glória a Deus. Quem está com sede aí? Então, vamos lá. O último dia da festa do tabernáculo era o 8º, né? O 8º dia. Então, eles queriam saber como era que isso iria acontecer, essa festa, o que ia acontecer. Sempre tinha alguma coisa diferente no último dia. E Jesus exclamou isso. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é crer de qualquer jeito. Não é crer do seu jeito.
é crer, como diz as Escrituras, certo? Então, tem pastores aí ensinando, pregadores ensinando, missionários ensinando, que é para você ter fé como do tamanho de um grão de mostarda, certo? Falar e veja que é como um grão de mostarda, que o grão de mostarda é um grão inteligente. Se você bota uma pedra aqui, o grão está aqui para crescer, ele vem para cá, passa pelas brechas, mas ele ultrapassa obstáculos. E essa é a questão. Sua fé tem que ultrapassar obstáculos. Senão, não é uma fé firme. A fé, quanto mais bate, mais ela se fortifica. Ela vai no tanque reserva e sobe de vez. Fé é convicção, confiança, certo? Mas como diz as Escrituras, que o foco é em Jesus, que o foco é o céu, que os dons espirituais você tem que pedir, são 23 dons do Espírito Santo, certo? São dons espirituais, são 9, né? Então, são 9 dons, se eu não me engano. E o que acontece? Aqueles dons espirituais de Romanos, de 1 Coríntios 12, você vai ver que são dons espirituais. O que eu estou falando é na totalidade. Deixa eu ver aqui para não dar uma referência errada. Quanto aos dons espirituais, certo? Então, ele diz que há uma diversidade de dons, mas é um só espírito. Mas tem pastor é um dom, socorro é um dom, certo? São dons ministeriais. Então, dons espirituais são 9. Então, vamos lá. Continuando aqui. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam que neles crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Condição para o Espírito Santo ser dado, Jesus ser glorificado. Então, o diabo tentou impedir isso. Quem é Jesus Cristo? E muitos da multidão, quando ouviram essas palavras, disseram, verdadeiramente este é o profeta. O profeta é um título do Messias, certo? Outros concluíram, este é o Messias, Machia. Mas alguns divergiram. Como pode o Cristo vir da Galileia? Ele veio da Galileia? Não, ele veio de Belém. Não diz as Escrituras que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi, e eles tiveram divisão, ou seja, duas visões, né? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. Então, divisão não é outra coisa a não ser uma dupla visão sobre algum assunto. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ninguém ousou, porque não tinha prova, né? Rejeitado pelas autoridades. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes, fariseus, os que inquiriram por que não o trouxestes. Os guardas explicaram, nenhum homem jamais falou como este homem. Então Jesus era um homem fora de série. Não era normal o jeito que Jesus falava. Homem aqui é um ser humano, né? Em especial que os guardas viram em Jesus, como aparece nas novas interpretações nos rodapés das Bíblias, né? Já vem isso daí, essa citaçãozinha. Homem é a ênfase no ser humano. Então, nem sempre é Adão, né? Adam nem sempre é ser humano, né? Tem uma frasezinha que vem, se eu não me engano, é Abigdi, Adão, e aí vem a interpretação de humanidade. Mas quando diz Adam, é Adão, certo? Então, o que acontece? Então, os guardas do templo voltaram os chefes dos sacerdotes e dos fariseus, os quais lhe inquiriram. Né? Por que vocês não trouxeram? Nenhum homem fala igual a ele. Então, normalmente, se você vive Cristo, realmente até sua maneira vai mudar de falar, certo? Replicaram os fariseus, será possível que vós fostes
iludidos, porventura acreditou neles alguém das autoridades dos fariseus? Perguntaram. E quanto a este povo comum, que nada sabe da lei, são os malditos. Então, tá escrito que quem erra um ponto da lei, certo? É maldito. E quem não sabia, realmente também era maldito. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os. Então, Nicodemos já tinha experimentado, né, a ênfase de Jesus, e você veja, conforme você vai lendo o texto seguido aqui, vocês vão vendo que do primeiro, que começa mais suave, aquele clima, aqui o clima já estava esquentando, né? Já estava pegando fogo já, as autoridades já estavam alertas, já estavam querendo partir para o pescoço de Jesus, mas não podiam fazer nada, porque não tinha chegado o tempo certo e oportuno. Mas Nicodemos chegou aqui em defesa. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam: És igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou da Galileia. Realmente, isso daí era verdade. Depois disso, cada um foi para a sua casa. E eu conheço uma pessoa que tem raiva desse 53. Mas a maneira que foi usada, né? Então, em resumo aqui, as autoridades começam a rejeitar a Jesus. E se foi rejeitada, então vai começar aqui um teor muito grande de perseguição. Então começa a haver e a aplicar o seguinte princípio. Se você diz a verdade, se você prega a verdade e começou a perseguição, tá tudo certo. Por quê? Porque a verdade, ela vai tocar aonde está errado, certo? Então, Deus os abençoe. Aqui ficamos por hoje aqui. Eu estou continuando esse estudo aqui. Quando terminar, se não der para terminar esse ano, mas o segundo estudo que eu vou dar vai ser sobre o Apocalipse, que eu estou fazendo aqui. O estudo bíblico é assim, lê um pouquinho do texto e vai explicando em pormenores, questões culturais, questões judaicas e tudo mais. Dá na faixa de meia hora a 1 hora, certo? Mas só quando o texto é longo. Então, tem textos curtinhos, maravilhoso você mastigar aquilo dali. Então, amados, se a sua família não lhe apoia, é isso que o estudo está falando hoje. Não desista da caminhada. Ore por eles. Porque aqui nenhum reconheceu a Jesus. Ninguém reconheceu que ele era o Cristo. Entendeu? Então, não desanime. Vamos dizer agora, Deus proverá. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Vocês estão abençoando aqui esse momento nessa live, né? Vai para o YouTube, certo? Quem estiver no YouTube, dê o seu like, é maravilhoso. E quando chegar também as inscrições, vai ajudar muito esse canal, é fazer missões também, ajudar a obra. Certo, amados? Em nome de Jesus, eu os agradeço e eu digo amém.